Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Quando eu fiz o review do SC3, aquele mixer da Fifine, eu me perguntei como que eu ia utilizar os produtos da própria Fifine, que a grande maioria possui uma entrada USB. Então, por exemplo, o headset H6, os microfones A8, é tudo com entrada USB. E no caso do mixer da Fifine, ele tem ali entradas 3.5mm e também entrada XLR. Agora a Fifine, pensando nisso, lançou esse novo headset aqui, que é o H3, um headset ainda mais barato do que o H6, só que ele tem entrada 3.5mm, ele tem entrada ali que você consegue até usar com adaptador, e eu vou tentar passar para vocês agora os benefícios desse headset e falar se ele tá valendo a pena por um preço aí que muitas vezes pode ficar entre R$150, 130 em algumas promoções, e sim, né, vamos tentar entender durante esse vídeo se é um preço justo ou se mesmo assim ainda vai ficar caro para esse produto. E é claro, se você puder curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais enrolações, bora para mais um vídeo. Vamos começar falando pela experiência de unboxing do headset H3 da Fifine. Não espere nada absurdo, até porque esse aqui é um headset custo-benefício, um valor mais baixo e ao mesmo tempo um unboxing honesto. Temos aqui um manual e um cartão de agradecimento. Também vamos ter um adaptador para cabo 3.5mm com duas pontas, aquela verde e aquela vermelha, que uma seria para áudio e outra para microfone, e também, óbvio, o seu microfone, que é destacável. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. É uma caixa simples, bonita, na cor azul, bem clássica da Fifine, e eu gostei pelo preço dele. Falando sobre o design do H3, eu achei um design muito legal, bem padrão, né? Você encontra vários headsets parecidos, inclusive o próprio H6 da Fifine, eu tenho ele aqui em mãos, ele tem bastante semelhança, né? Eu diria que aqui na parte do H3 ele é um pouquinho mais oval em algumas partes, e também o encaixe dele parece ser um pouquinho maior, né? Então ele abraça um pouco mais as orelhas. Mas aqui no H6 também é muito bom, eu gosto de utilizar ele para jogar, por exemplo, mas aqui temos um design bonito, bem padrão, nada que vai fugir muito do comum, mas ao mesmo tempo é algo que funciona e muita gente prefere dessa maneira. Falando um pouquinho sobre a construção do H3, é uma construção boa, o material aqui utilizado é todo em plástico, mas é um plástico de boa qualidade, não deixa aquela marca de dedo com facilidade. Essa parte aqui de regulagem é em metal e é sim bem firme, não fica assim balangando como você mexe, então eu gostei. Algo que não me agradou muito foi essa espuminha aqui na parte de cima. Ela não é ruim, mas eu percebo que ela é um pouquinho inferior quando a gente compara com o Fifine H6. Essa aqui é uma espuma bem melhor, então é um ponto que eu encontrei de diferença. Ele pesa aproximadamente umas 300 gramas, não é nem tão pesado e nem tão leve assim, mas tudo bem, dá pra usar tranquilamente. Outra coisa que eu quero comentar, as earpads aqui são fofinhas, são boas, dá pra utilizar por longos períodos. Tem aqui um material courino, ou seja, né, com o passar do tempo, isso aqui vai descascar e você vai ter que trocar. O lado bom é que essa parte aqui, ela sai, tá? Se você forçar um pouquinho, ele vai sair, tá? Eu não vou forçar muito, galera, porque eu não quero danificar, mas eu já fiz o teste, eu tirei e coloquei de volta, tá? Tem um encaixezinho, não tá pra você trocar sem grandes problemas, e vários headphones tem nesse tamanho aqui, então você consegue trocar pelo próprio AliExpress bem facilmente. Então, é sim uma construção legal, tem um material interessante pelo preço dele, e eu conseguiria utilizar sem problema nenhum aqui no meu setup. Como vocês podem perceber, ele possui um LED RGB, e é bem bonito, mas esse daqui tem algo que o H6 não tem, que é a possibilidade de você simplesmente desligar esse LED caso você queira. Isso é possível pelo seguinte, ele tem duas pontas, né? Uma ponta que é 3.5mm e uma ponta que é do USB. Essa ponta USB, ela serve apenas para ligar o LED. Se você quiser utilizar ele sem o LED, você conecta só o cabo de 3.5mm, vai funcionar tanto o áudio quanto o microfone. É óbvio que eu gostaria que tivesse apenas um botão na controladora para desligar o seu RGB, seria bem mais simples, mas ao mesmo tempo dá para você fazer isso, algo que no H6 você não conseguiria de maneira nenhuma. Nesse daqui você consegue por ter essas duas pontas aqui. Comentando sobre o clamp, Garcia, o que é esse clamp? É a força de aperto na cabeça. Ele tem uma força assim interessante, bem equilibrada. Ele é um pouco menos forte do que o H6, mas isso de forma alguma diminui o abafamento dele, até porque, né, o que a gente chama de redução de ruído passivo, que é por conta desse aperto, né, sem ele ter nenhum tipo de tecnologia, é muito bom, funciona super bem, só de você colocar ele vai conseguir abafar bem. Eu utilizo óculos, mas eu não me incomodo, consigo utilizar ele aí por longas horas sem grandes problemas, então eu considerei bom. E além disso, né, ele tem um cabo, e o cabo dele, galera, tem cerca de 2 metros. Isso aqui é, de certa forma, um ponto negativo, mas ao mesmo tempo, se você quiser utilizar ele, né, por uma conexão daquelas antigas que você utiliza normalmente no computador, você tem tanto o cabo verde quanto o vermelho, eles enviam, né, então você pode utilizar esse adaptadorzinho e vai funcionar no seu computador aí sem grandes problemas. Eu gostaria que ele tivesse
essa entrada USB também, porque eles tiraram para deixar só o 3.5mm. O USB aqui ele serve apenas para LED, mas ao mesmo tempo, tudo bem. A maioria das conexões que você vai utilizar ele aí seria, no caso, 3.5mm, vai ser para Xbox, PS4, PS5, notebooks, PC, celulares e o próprio mixer da Fifine, que é o mixer SC3. Aproveitando que eu comentei sobre o mixer SC3 da Fifine, esse headset, o H3, ele funciona perfeitamente aqui. É só conectar na entrada de headset e ele já vai ficar habilitado tanto com o áudio quanto o microfone. E você consegue configurar, você pode utilizar essa entrada aqui para você aumentar ou diminuir o seu microfone, conforme você fala ali na call, por exemplo. E essa daqui você consegue aumentar ou diminuir o som que você está escutando no seu headset. Inclusive, se você apertar o botão Mic Monitor, ele vai começar a te passar um feedback em tempo real. Você pode se ouvir ao mesmo tempo que você fala para saber se está muito alto ou baixo, e você pode ir regulando assim. Então funciona muito bem, né? Você não tem entrada USB para conseguir ligar, né, o LED, mas você pode de repente colocar a entrada dele aqui e o USB em uma porta ali que tá no seu computador, só para você deixar ele um pouco mais bonito, mas é só um detalhe mesmo, tá? Então sim, aqui no SC3 da Fifine o mixer vai funcionar muito bem, esse que é o headset H3. O microfone do H3, assim como o seu irmão H6, é removível, então caso você sinta a necessidade de conectar, você vem aqui, coloca bem facilmente, pronto, já vai estar funcionando. Ele é flexível caso você queira posicionar ele um pouco mais perto da boca ou deixar um pouco mais distante. Isso aqui é excelente porque muitas pessoas gostam de utilizar o headset apenas para áudio, então se for o seu caso você pode tirar e não vai ficar te incomodando ali durante uma jogatina. Se você quer ouvir música, utilizar ele mais aí fora de casa, pode retirar sem problema nenhum. E aproveitando que eu falei do microfone, nesse momento vou fazer um breve teste, vou utilizar ele para vocês entenderem se é uma qualidade boa ou não. Então a partir desse momento o áudio que vocês vão ouvir é justamente utilizando o microfone do headset H3. Nesse exato momento, o áudio que vocês estão ouvindo já é utilizando o microfone do headset H3. Eu conectei ele direto no mixer da Fifine, o SC3, como vocês podem perceber, ó. Então ele está conectado USB, mas está conectado aqui a entrada 3.5mm. O áudio dele, eu não deixei o microfone no máximo, eu deixei regulado mais ou menos nessa posição, mas eu posso diminuir aqui, ele vai diminuindo o áudio, até que o áudio some, como vocês podem perceber. Mas eu deixo mais ou menos assim para não ficar nem tão alto e nem tão baixo. Eu posso mutar utilizando aqui o SC3. Eu tava falando, mas provavelmente vocês não estavam me ouvindo. Então ele funciona perfeitamente, como vocês podem perceber. É um áudio microfone que eu considero muito bom. Ele fica bem levemente abaixo do microfone do H6, mas de forma alguma é um microfone ruim, como vocês podem perceber. Vai se sair super bem na maioria das situações para você fazer uma live, uma call com seus amigos. É perfeito, tanto no PS4, PS5, Xbox, como eu havia comentado com vocês. Então o microfone dele eu estava bem assim, receoso de ser ruim, por ele ser mais barato, mas na minha opinião é um ótimo microfone, vai sair super bem e está aprovado na minha opinião. Mas é claro que nem só de microfone se vive um headset, sendo essa inclusive a parte que as empresas menos se importam normalmente. Elas costumam focar mais no áudio e deixam bastante a desejar no seu microfone, e nesse caso aqui eles conseguiram equilibrar muito bem isso. Apesar do microfone ser muito bom pelo preço, ele também tem uma excelente qualidade de áudio considerando o valor. Eu consegui utilizar ele em jogos, perceber aí a direção. Ele não tem o som 7.1 surround, mas eu consigo facilmente assim entender a direção dos tiros, entender de onde está vindo algum barulho, então ele funciona de forma incrível. Utilizei para as músicas também, eu gostei da qualidade. Eu conectei ele tanto direto ali no computador quanto no mixer da Fifine. O mixer da Fifine, ele não mudou tanto assim o áudio, mas ele deixou um pouquinho mais limpo, né? Aquele ruído um pouquinho chato, ele limpou. E eu também conectei ele direto aqui no DAC da Foz Audio. Aí, meu amigo, desbloqueou o máximo desse headset, ficou impressionante o áudio dele, mas isso aqui é uma DAC, então não é tanto foco aqui. Não vou nem falar muito disso, porque a ideia de uma DAC é realmente realçar bem mais o som. Mas por que ele tem de proposta, que é você pegar, conectar direto ali no seu computador, conectar direto ali no seu videogame, ele vai te entregar um áudio bem satisfatório pelo preço dele. Vamos então para o meu veredito. Vale ou não vale a pena você gastar aí os seus 150, 160 reais nesse headset Fifine H3? Galera, vale muito a pena. O que eles fizeram aqui é extremamente impressionante. Como eu havia comentado com vocês, esse mercado de headsets, ele é extremamente competitivo. Então, você vai sim encontrar outros modelos nessa faixa de preço, mas eu garanto que um headset nessa faixa de preço com um microfone tão bom quanto esse, você não vai encontrar. Já tinha me impressionado demais com a qualidade do Fifine H6, eu já achava ele incrível, e é óbvio, ele é um pouquinho melhor, tem algumas coisas a mais, só que se você não tem condições de pagar acima aí dos 180, 200 reais em um headset, esse daqui ele vai te atender extremamente bem, principalmente na situação de alguém que não pode comprar um headset dedicado e um microfone dedicado, precisa de apenas um para começar a sua
live, começar sua criação de conteúdo, ou apenas para jogar no seu PS4, no seu PS5, no seu Xbox, isso daqui vai te satisfazer com toda certeza. Ele tem uma qualidade interessante, você pode utilizar ele com o mixer da Fifine, então na minha humilde opinião é a melhor opção para essa faixa de valor. Hoje você consegue comprar ele aí com facilidade, porque ele é abaixo de $50, então é bem difícil você ser taxado em um produto como esse, e com certeza tá valendo a pena eu recomendar ele para vocês. Por esse preço aqui é realmente um gigante. A Fifine ela tem melhorado cada vez mais aí nesse mercado de headsets. Eu espero que eles continuem assim, com alguns benefícios, como por exemplo desligar, né, o RGB que o H6 já não tinha. Esse aqui você tem, então eu tô aí bem impressionado e recomendo para vocês também. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Muito obrigado por você ter visto todo o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para todos vocês e um abraço.